Bom dia a todo mundo. Bem-vinda, Luísa. Luísa está aqui conosco. Luísa foi nossa aluna também. Ela está aqui de volta na PUC, portanto, né, nesse ambiente que não é tão PUC quanto aquele dos pilotis, que todos nós temos saudades, todos que estudamos na PUC temos uma certa saudade dele, dessa sensação. Mas ela está aqui para falar da experiência dela profissional, da experiência dela no mercado de trabalho, nessa construção. A Luísa, ela começou, se não me engano, na Coca-Cola, né, Luísa? Trabalhando lá, e depois ela foi para a NBS, que é uma agência forte aqui do Rio. Hoje era uma agência tipicamente local, mas hoje ela faz parte de um grande grupo de comunicação. E já no planejamento, ali na NBS, e dali ela foi para a Macan, que ela já está há alguns anos lá, e hoje ela é diretora de estratégia da Macan, W Macan, não é mais Macan, só eu erro, sou velha, e aí eu falo Macan, mas é W Macan aqui no Rio. Então, eu vou deixar com ela, que assim, que não preciso falar mais nada além disso. Bem-vinda, Luísa. Obrigada. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite. É sempre bom, né, estar de volta na PUC, poder contribuir e compartilhar um pouquinho, né, da trajetória. Eu sei muito bem o que é estar do lado daí, né, de quando você está ainda estudando, ainda entendendo, né, como é que funciona o mercado, como é que funciona, né, a área de planejamento. Eu fui descobrir a área de planejamento, né, na PUC mesmo, mas você só entende mesmo quando você entra numa agência e começa a entrar ali na prática, né? Então, o objetivo de hoje é muito trazer um pouquinho, né, do que é essa área, do que a gente faz em agência, muito numa perspectiva mais geral, assim. Eu vou tentar trazer também um pouquinho mais de exemplos, como essa aula também, né, ela vai ser gravada, né, a gente não pode compartilhar tudo, né, assim, de todos os clientes, então eu trouxe um case que a gente tem muito carinho, assim, para apresentar e contar um pouquinho do processo por trás, para tentar tangibilizar um pouquinho, né, assim, tudo que eu vou mostrar para vocês de teoria, de como que funciona, e mostrar um exemplo prático para vocês também entenderem um pouquinho do que está por trás. Deixa eu compartilhar aqui na tela. E aí, como a Cláudia, né, já começou a falar, e aí para explicar um pouquinho de quais são as marcas que eu trabalho hoje em dia, né, e acho que é importante também para vocês saberem um pouco mais da perspectiva do que eu vou estar falando. Então, esses são todos nossos clientes na W Macan, e os clientes que eu trabalho no dia a dia são Americanas, Coca-Cola, Centrum, né, que é da GSK, L'Oréal e também Opportunity e Equinor, que são marcas que a gente trabalha mais por projeto. E aí, como eu falei um pouco no início, né, a gente vai passar por esses 3 pontos principais. Eu vou contar um pouquinho do planejamento estratégico, eu vou trazer o case de Coca-Cola Natal, que a gente, enfim, como eu falei, foi um case super bacana de trabalhar. E no final eu vou compartilhar um pouquinho de dicas e a gente separa um tempo para tirar dúvidas também. E aí um ponto super importante, né? Tudo que eu estou trazendo aqui diz muito respeito à minha trajetória, à minha experiência com planejamento estratégico. Planejamento estratégico tem várias formas de se fazer, né? Assim, eu vou contar um pouquinho dessa estrutura básica, mas não levem tudo que eu estou dizendo aqui como verdade absoluta, né? Então, questionem, façam também, né, as suas perguntas, transformem também as minhas verdades em dúvidas, e a gente está aqui para construir também esse conteúdo em conjunto. E aí eu vou pedir para todo mundo, né, quem tiver alguma dúvida, para fazer comentários, e aí a Cláudia, né, vai me ajudando nessa facilitação, e de qualquer forma, no final, a gente separa um tempo maior para decupar um pouco melhor essas dúvidas. E aí, para começar a falar, né, sobre planejamento estratégico, eu trouxe aqui uns primeiros slides só para dar um contorno, né, assim, do momento e situar um pouquinho essa área do momento que a gente está vivendo dentro das agências. E aí, para falar isso, né, a gente vive num contexto muito específico, né, para as marcas. E por que isso, né? Cada vez mais, e aí essa é uma pesquisa até propositalmente de 2019, que já mostrava o quanto que 7 em cada 10 brasileiros já esperavam que as marcas investissem mais em causas, né, e que tivessem um papel mais significativo, um papel mais ativo na sociedade.
Então, ditar tendências, gerar impacto cultural e apoiar causas sociais nunca teve tanta importância para as marcas como agora. E nunca teve tanta importância também porque ela passou a ser muito decisiva na intenção de compra e também na recomendação das pessoas em relação a essas marcas. E das empresas, né, que estão apoiando causas sociais ou ambientais, 73% também traz mais receita, né? Então, é uma coisa que tem impactado muito o negócio das marcas e transformado muito o nosso mercado. Então, cada vez mais, e é isso, esses dados que eu estou trazendo, eles são dados, né, de uma pesquisa da Kantar com o Twitter, que foi feita esse ano. Então, o que a gente vê, né, enquanto desafio para as agências, esse desafio do planejamento estratégico, se antigamente, né, a gente estava mais focado em conceitos mais básicos, né, de atributos funcionais, né, e emocionais, né, que giravam em torno de preço, né, e também de qualidade, e um pouco mais comportamental, cada vez mais as pessoas também estão avaliando as marcas a partir da perspectiva do quanto que ela reflete, né, seus interesses e principalmente apoia questões sociais ou ambientais, né, questões que mobilizam de fato as pessoas, né? Então esse é um momento de muita responsabilidade, né, para as marcas e para as agências. Isso porque muito dessas causas sociais e desse impacto social, né, em outros países a gente não vê necessariamente as marcas tendo esse papel tão relevante que a gente tem aqui no Brasil. Então, isso acaba que é uma responsabilidade muito grande para a gente. Primeiro, né, porque a gente não basta apenas ter um discurso, né, que vá de encontro com o interesse das pessoas. É muito importante ter coerência e consistência, né, e muito ver qual que é esse lugar de fala das marcas também para abordar certos assuntos. E por que eu trouxe essa introdução, né, toda para falar sobre isso? Né? Que quando a gente olha, né, todo esse papel social, né, das marcas que as pessoas estão esperando e estão tendo essa perspectiva, todo esse posicionamento, esse papel social, muitas vezes ele nasce da área estratégica da agência, né, da área de planejamento estratégico. Né? É uma área muito essencial na construção de posicionamento e também é uma área muito crítica na hora da gente trazer essas abordagens e trazer esse olhar na hora que a gente faz qualquer estratégia de comunicação. Então, seguindo aqui, eu vou entrar um pouquinho mais, e aí, assim, quem já conhece a área de planejamento estratégico pode ser que tenha muita coisa aqui que vocês já tenham visto, mas eu trouxe aqui algo bem didático para a gente começar a discussão e também colocar todo mundo no mesmo patamar de entendimento. Então, como é que começa tudo, né? Seja uma campanha, um projeto, enfim, o que não interessa muito, né, qual vai ser o output do que a gente faz, mas todo projeto ele começa por um briefing, né? Então começa por um problema de uma marca, por um desafio, né, por um objetivo de negócio e de comunicação. E a partir disso, e aí muito do lado do planejamento, né, a gente vai fazer toda uma investigação para identificar esse real problema da marca, todas as oportunidades, né, de diferenciação na categoria, e investigar profundamente quem são essas pessoas que a gente quer se comunicar, né? Quais são suas necessidades, valores e tensões culturais, para, a partir disso, achar esse elo comum, né, entre a marca e as pessoas. Então, a gente define um caminho, né, um conceito que vai ser traduzido em ideia criativa e depois vai virar a estratégia de comunicação. E aí, como é que são um pouco das etapas, né? Então, a gente recebeu esse briefing com o problema do cliente, e aí, nesse primeiro momento, né, há muito um trabalho do atendimento com a área de estratégia e também com a área de mídia, e aí tem essa etapa inicial que a gente faz um mergulho e decupa esse briefing, aí eu vou falar mais para frente exatamente como é que isso acontece. Nesse momento, a gente tem uma interface muito grande com a área de BI, né, de Business Intelligence, ou a área de data, né, de dados, vai depender muito da estrutura da agência. Depois que a gente já decupou esse briefing, já definiu um caminho, né, um posicionamento para a criação cria o conceito criativo, começa a ter ideias, a gente volta a interagir também com a área criativa, né, para poder descer nesse storytelling, estratégia tática da campanha.
E aí é um momento onde, enfim, a gente troca muito com a criação, com a área de conteúdo e também com a área de mídia. Depois a gente tem um momento de apresentação do cliente. E assim, não se preocupem em entender tudo exatamente no detalhe, porque eu ainda vou aprofundar um pouco mais de como é que funciona esse processo. No momento que a gente tem a campanha aprovada pelo cliente, a gente entra na execução, e aí essa parte de execução, na maioria das vezes, é uma etapa que o planejamento ele acompanha muito mais de longe, e acaba que são outras áreas que estão mais envolvidas nesse processo. E depois que a campanha, né, já é realizada, a gente entra novamente nessa parte de monitoramento, muito com a área, né, de dados e de mídia, para olhar os resultados, também fazer ajustes se a campanha, né, está ainda acontecendo, e se a gente tem essa oportunidade, dependendo da estratégia, de interferir. E aí, assim, quais são as principais atuações do planejamento? A gente está muito presente nesse momento do briefing do cliente, né, para debater, para discutir. Depois, nesse momento de pesquisa e insight. Depois, direcionando, né, e inspirando a criação para poder olhar para o problema e ver como é que criativamente a gente consegue responder. Depois, no momento de descer na estratégia tática da campanha, e também nesse storytelling das ideias, né? De como é que a gente conta e como é que a gente vai, na verdade, fazer esse fluxo, né? Das ideias nos pontos de contato e no tempo. A gente também tem é super importante, né? Como peça fundamental no momento de apresentação do cliente. Então, é a área de planejamento estratégico que também monta todo esse racional de apresentação para a gente defender como é que a gente chegou no insight, para defender, né, todo o conceito criativo e toda a estratégia, né, também de pontos de contato, né, junto com a mídia. Então, a gente tem um olhar super importante de como é que a gente conta essa história, de como é que a gente traz todos os argumentos que ajudem a fortalecer e também a defender do porquê que a gente está trazendo aquela proposta. E depois, nesse momento de monitoramento e resultado. Então, a área de planejamento estratégico ela é muito transversal, né? E ela está do início ao fim. A gente dupla em cada momento com áreas específicas, né? Seja mais com a área de dados, num primeiro momento, seja muito com a criação, com a área de mídia, com a área de conteúdo. Então, é uma área que transita muito dentro da agência. E aí, o que eu vou decupar um pouquinho mais vai ser essas 3 etapas, que é a de pesquisa e insights, de inspiração e ideação e depois de estratégia tática. Como é que a gente faz essa etapa de pesquisa e insight? E aí, assim, tem muitas formas de se fazer, e cada agência vai ter muito a sua maneira também de fazer essa etapa. Mas, basicamente, né, a gente é uma etapa onde a gente precisa definir muito bem qual que é o problema da marca, investigar caminhos e hipóteses para construir esse posicionamento. Na Macan, como é que a gente faz? A gente passa por uma investigação que a gente chama, né, de 5-6, e já evoluiu para 6-6, que basicamente a gente mergulha na companhia para entender um pouco mais da marca, mergulha na categoria, no consumidor que a gente precisa se comunicar, em conexões e também em cultura. E independente da metodologia que a agência utiliza, a gente acaba passando por todos esses contextos, né, para poder conseguir desenhar uma campanha e chegar no insight, no território, para direcionar a criação. Então, falando um pouquinho dessa primeira etapa, né, o que a gente, em geral, olha em relação à marca, né? Quando a gente vai começar um processo, né, um trabalho, é muito importante a gente entender profundamente que marca é essa que a gente está trabalhando, né? Qual que é a visão, qual que é a missão, quais são os valores dessa marca e como que isso manifesta também o produto e serviço, né? Então, é muito importante fazer essa correlação. E também quais são esses assets e pontos de contato, né, da marca. E aí, para dar um exemplo, né, L'Oréal, que é uma das marcas que a gente trabalha no dia a dia, a gente tem ali como DNA da marca 2 pontos que são super importantes, né? Um primeiro que é uma marca que tem como propósito empoderar as mulheres a partir da beleza, né? A partir de produtos de beleza. Então, isso está no DNA da marca, né? Muito forte já há 50 anos. Então, a assinatura Você Vale Muito, ela vem para trazer muito esse olhar, né? De como é que a gente está sempre reforçando esse alto valor das mulheres a partir desses produtos. Então, tudo que a gente faz, a gente já tem que olhar por esse prisma.
E outro ponto super importante é que é uma marca muito comprometida com a ciência e com a tecnologia. Então, já sabendo disso, qualquer manifestação que essa marca for ter, ela vai ter que estar sempre trabalhando com esses dois pilares, né? No pilar mais emocional de como é que eu estou empoderando essas mulheres a partir da minha comunicação e do que eu ofereço, e também um pilar muito forte da ciência que traz ali, que baliza muito a qualidade do que eu estou oferecendo enquanto produto e serviço. Então, esse é um exemplo, né, de L'Oréal. Além disso, né, assim, a gente olha para a marca, a gente também tem que olhar para como é que essa marca está posicionada na categoria que ela trabalha, né? Então, muito importante entender quem são os concorrentes, né, tanto diretos e indiretos, né, quem são as outras marcas que também estão competindo, né, por atenção, qual que é o discurso de comunicação, quais são os benefícios que eles estão oferecendo, até para entender como é que a gente vai diferenciar a nossa marca da categoria, quais são os territórios que essas marcas também estão trabalhando. E aí, quando a gente fala de território, né, hoje em dia tem muitas formas de a gente se conectar com as pessoas, né? Então, muito se usa hoje em dia, né, território de games, território de música. Então, como é que a gente pode também fazer um mapeamento até para entender onde que a nossa marca vai estar posicionada? Entender do investimento de mídia também, porque isso também é super importante para entender quem é realmente o meu real competidor na categoria. E um outro aspecto super importante é a opinião dos consumidores sobre essas marcas também. Então, uma parte muito relevante do nosso processo, e aí a área de dados ajuda a gente muito, é fazer um social listening, né, que é uma leitura dos comentários em rede social para a gente entender o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão comentando sobre essas marcas, né? Quais são os assuntos. Então, isso também é uma forma da gente traquear um pouco essa relação das pessoas, né? Não só com a nossa marca, mas também com a categoria. E também usar muito de pesquisa, né? Então, aí a gente se vale de pesquisa quantitativa, de pesquisa qualitativa, etnográfica, aí tem diversas pesquisas e imagino, agora eu já esqueci em qual período vocês estão, mas eu imagino que vocês também já tenham tido, né, aulas relacionadas e afins para trazer um pouco mais de dado e de informação, tanto sobre as pessoas como também sobre as marcas. Então, a gente já falou, né, da importância de mergulhar na marca, na relação da marca, né, com a categoria de quem são esses players. E aí tem um ponto, né, que é super importante da gente analisar quem são as pessoas que a gente precisa se comunicar, né? Então, desde dados mais básicos, né, e aí tem muita informação que a gente já recebe do próprio cliente, né, de quem que é o target que ele quer atingir, né? Quem são as pessoas que estão consumindo esse produto e esse serviço. E aí a gente começa a fazer muito uma investigação, né, de quem são essas pessoas, quais são os seus assuntos de interesse, né, como é que é o comportamento dessas pessoas com a categoria, quais são as tensões, né, nessa relação. Então, para dar um exemplo mais prático, né, e aí continuando no olhar da categoria de beleza, né, então um dos produtos que a gente trabalha, né, em L'Oréal, a gente tem uma parte do segmento que é produto de skincare, né, produtos de cuidado para o rosto. Então, na hora que a gente vai fazer essa investigação, é muito importante a gente entender como é que é essa rotina de cuidado com o rosto, né? Ela existe, né? Assim, como é que é esse passo a passo? Como é que é esse comportamento? Quais são os produtos, né, que a mulher brasileira, e aí, nas diferentes faixas etárias, né? Como é que ela está fazendo esse passo a passo de limpeza do rosto, de hidratação do rosto? Quais são esses produtos, né, que estão nesse processo, nessa rotina? E aí, quando a gente faz essa investigação, é importante porque a gente acaba descobrindo também outras formas e outros players que também estão competindo na categoria, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, na categoria de skincare, a gente não está olhando só as marcas que também estão oferecendo ali algum produto como um creme, né, um hidratante. Também tem outras marcas de acessórios tecnológicos que estão ajudando essa mulher a fazer uma melhor limpeza, né? Como a Fóreo, por exemplo, que é um aparelhinho que você faz limpeza no rosto, que faz massagem no rosto. Você tem pedras, você tem vários outros acessórios hoje em dia que estão permeando essa categoria. É muito importante a gente entender esse comportamental, até para entender como é que a nossa marca vai se inserir nessa rotina de cuidados com a pele, por exemplo, né? Então, a gente já falou, né, da marca, da categoria dos consumidores, e aí, quando a gente olha também consumidores, né, a gente está olhando
quem já está consumindo ali a nossa marca e a categoria, né, que são consumidores já ali que a gente conhece, e também consumidores potenciais, que às vezes a nossa marca ainda não está atingindo nem a categoria e que isso pode ser relevante para também ampliar o tamanho, né, dessa categoria. E por fim, não menos importante, e hoje acho que talvez o mais importante, a gente entender os aspectos culturais que impactam tanto a marca, né, a categoria, como também a vida das pessoas, né? Então, quando a gente está falando de aspectos culturais, aí voltando lá na introdução, né, a gente vê o quanto que cada vez mais é importante as pessoas estão se conectando com marcas que, de uma certa forma, compartilham de valores e de interesses e estão, de alguma forma, trazendo ações relacionadas a causas. Então, isso é um aspecto que a gente precisa olhar, mas também olhar por outros contextos que impactam, né? Então, de novo, trazendo o exemplo, né, de beleza ali de L'Oréal, né? Então, aspectos culturais que impactam o nosso segmento. Veganismo. Cada vez mais tem pessoas preocupadas se aquela marca faz algum tipo de teste em animal, como é que é a relação dela, né, com ativos vegetais, se são orgânicos, quais são esses ingredientes por trás do produto, né, que eu estou colocando, como é que é a relação dessa marca com o meio ambiente. Então, isso são aspectos da cultura que acabam impactando e que a gente precisa estar atento, porque isso interfere nessa conexão da marca com os consumidores. Aí, de novo, a gente não vai trazer um aspecto cultural que seja relevante para as pessoas e que não tenha sinergia com a marca, né? Porque senão a gente vai estar ali num telhado de vidro e comunicando uma coisa que não seja verdadeira. Outro aspecto cultural que é super importante e que impacta, né? A gente viu nesse último ano e meio todo o impacto do contexto que a gente está vivendo do Covid. Isso impacta totalmente a relação das pessoas, né, de consumo. Então, crise financeira, tem vários contextos culturais que são relevantes para a gente olhar e entender como é que isso vai impactar a nossa comunicação e a maneira de fazer comunicação também. E agora, realmente, né, chegando por fim nessa última etapa, a gente também tem a etapa de conexões, né, que, na verdade, é como é que a gente investiga quais são os pontos de contato que vão ser mais relevantes para a gente fazer essa conexão entre marca e consumidor. Então, a gente olha desde o ponto de vista do consumo de meios dessas pessoas, então, quais são os meios que elas consomem, né, de mídia, mas também olha para todo lado da jornada. E aí, da jornada de consumo dessas pessoas com o nosso produto ou com o produto da categoria, justamente para fazer essa conexão. E aí, nessa etapa de conexões, a gente também olha muito quais são os assuntos, né, em torno do consumo dessa marca, quem influencia, quais são os principais influenciadores que também podem servir como ponte de conexão. Então, é uma etapa super importante e essencial da investigação e que a área de mídia acaba ajudando a gente muito nessa etapa, né? Então, a área de mídia ajuda a gente na parte de consumidor também, para definir melhor esse perfil e com quem a gente está falando, como também nessa parte de pontos de contato. Além disso, a gente também acaba acaba que os nossos parceiros do dia a dia, né, e parceiros de mídia, como Facebook, Google e Twitter, eles também trazem muitas informações que são valiosas para a gente na hora da gente construir a nossa estratégia. Então, depois que a gente faz tudo isso, a gente consegue entender um pouco mais, né, qual que vai ser o papel da marca dentro da categoria que ela está, né, atuando, se é que vai ter, né, um papel específico na sociedade quando a gente fala, né, de um aspecto mais macro, e também qual que é o papel da marca na vida dos consumidores. E tentando trazer assim, um pouquinho mais de clareza, né, de quando a gente faz esse mergulho em todos esses contextos, o que a gente quer de output, né? Então, quando a gente olha do ponto de vista, né, para esse momento da categoria, o que a gente quer como output é justamente ver como é que a marca vai se diferenciar da categoria, né? Então, entender muito quais são os aprendizados, o que as marcas vêm fazendo, quais são os territórios que ninguém está ocupando, para justamente entender como é que a sua marca vai se diferenciar da categoria desses outros concorrentes. Quando a gente olha em relação às pessoas, basicamente o que a gente quer investigar, né, assim, no final do dia, como é que a gente vai atender
a necessidade das pessoas, né? Então, é o que as pessoas buscam, necessitam e o que o seu produto, né, o seu serviço pode entregar enquanto resposta. Quando a gente olha, né, em relação à cultura, a gente quer justamente entender a tensão cultural, né? Entender muito bem o contexto que as pessoas estão vivendo e o que interfere nessa relação das pessoas. Quando a gente olha em conexões, o que a gente quer tirar, né, de aprendizado é justamente quais são esses espaços de conversa e esses pontos de contato que podem ser mais relevantes para fazer essa conexão da marca com as pessoas acontecer. E quando a gente olha, né, em relação à marca em si, né, que a gente está trabalhando, a gente precisa entender muito bem qual que é o problema e qual vai ser a estratégia que eu vou utilizar para responder esse problema, né, para entender qual que vai ser o papel da marca nesse todo, para a partir disso chegar num insight, né, ou num posicionamento, num território para a gente direcionar para a criação. Então, essa sempre é a primeira etapa de qualquer projeto e trabalho, né, dentro de uma agência. E essa é a nossa primeira entrega enquanto área de planejamento estratégico. Uma vez que a gente passa por esse processo de pesquisa e de elaboração de insights, a gente monta uma apresentação, é quase como investigamos tudo isso, e não necessariamente a gente vai passar por tudo na hora de brifar a criação e dividir com a criação. A gente monta um documento com os pontos principais para ajudar a direcionar a criação, a desenvolver, né, tanto o conceito criativo e as ideias, né, e como é que isso se tangibiliza em ideias. Então, a gente vai para a etapa de inspiração e ideação. A forma de fazer isso, né, de briefing criativo, e aí nem vou entrar aqui em todos os exemplos, ele é muito único e específico de cada agência e principalmente de cada profissional, né? A forma que você vai fazer isso. Mas acho que independente do modelo, acaba que a gente passa muito por esses passos, né? Assim, tem que ser um documento, né? Ali uma apresentação, onde eu consigo trazer com muita clareza qual que é o problema que precisa ser resolvido e às vezes nesse nosso processo de investigação, o cliente pode dizer que ele tem um problema X. E quando a gente investiga, a gente vai lá e olha, não, olha, na verdade, sim, você tem esse problema X, mas na verdade você tem um problema muito maior. Ou você tem essa outra oportunidade. Então, a gente decupa para deixar muito claro para a criação o que eles precisam resolver, quem são as pessoas que a gente precisa se comunicar. E aqui a gente também traz mais informação, né, da nossa investigação, justamente para definir melhor quem são essas pessoas e também as oportunidades de conexão com essas pessoas. A gente divide o insight, que a gente chegou enquanto planejamento, né, e o conceito, o território, né, que a gente também identificou, os atributos desse produto e serviço, né, que são essenciais para balizar esse insight conceito, e também divide, na maioria dos casos, né, já divide nesse momento, como a gente vai mensurar os resultados, né, quais são as métricas de sucesso, também é importante para a criação saber, e nesse documento aí vai depender muito também do tempo que a gente tem e do tamanho da campanha e do projeto. É muito importante a gente trazer também referências e inspirações. Então, é um documento onde a gente traz tanto referência do que a marca já vem comunicando, do que a categoria vem comunicando, mas também referências que ajudem a tangibilizar um pouco mais o que a gente quer construir para essa marca. Então, acaba que a forma de construir esse documento, né, como eu falei, ele vai variar muito de pessoa a pessoa, mas ele costuma ter esses ingredientes. E aí, por fim, depois desse momento, né, de inspiração e de ideação, a criação ela vai vir com o conceito criativo, ela vai devolver isso para a gente, né, a gente vai fazer uma reunião com todas as áreas envolvidas para analisar essa ideia, esse conceito, também analisar se está todo mundo de acordo. Uma vez que está todo mundo de acordo, a gente entra na estratégia tática. E aí, o que é, né, a estratégia tática? Nada mais é do que a gente olhar para a jornada a jornada de comunicação que a gente vai ter com o consumidor, entender muito bem essas etapas e montar toda a estratégia para cada uma dessas etapas. E aí, essa parte de estratégia tática, a gente faz muito com a mídia, e aí isso aqui é um desenho muito comum de funil de mídia, principalmente, tá? Então, a gente tem uma etapa de awareness, que é uma etapa de como é que a gente vai chamar a atenção das pessoas, como é que a gente vai dar visibilidade para a marca, produto ou serviço. Então, é um primeiro momento onde eu vou escolher, né, pontos de contato de alto alcance,
é um momento onde eu vou ter que entender muito bem, né, quais vão ser as mensagens principais para essa etapa e quais são as oportunidades. Depois que eu já impactei o consumidor, a gente entra numa etapa de consideração e eu tenho que ter ali muitos argumentos para ajudar nessa escolha em relação a esse produto e serviço, até que chega no momento mesmo de compra, né, de conversão, e aí também tem toda uma estratégia para esse momento, e por fim, fidelização, né, de como é que eu fidelizo esse consumidor. E aí, para cada etapa, a gente, enquanto planejamento, como é que a gente ajuda? A gente ajuda principalmente trazendo quais são as barreiras das pessoas nessa etapa, quais são o que a gente chama de triggers, né, quais são os gatilhos para a gente poder suprir e derrubar essas barreiras, quais são as mensagens dessa etapa, e aí a gente, junto com a mídia, que vai trazer muito essa expertise, né, de pontos de contato, a gente vai adequar tudo isso. E aí, assim, hoje a gente tem pouco tempo para passar por tudo, mas é uma etapa do nosso trabalho que ela é super trabalhosa, é uma etapa que, às vezes, eu, pelo menos, só fui entrar em contato com essa etapa no momento que a gente entra em agência, né, e que a gente entende. Então, é um momento onde a gente tem que ser muito cirúrgico, muito estratégico para ter a mensagem certa para a audiência certa no momento certo, né? E quanto mais a gente consegue fazer uma comunicação muito contextualizada, mais efetiva a gente é, ainda mais no momento que a gente vive, que tem muita dispersão, né? A gente está sendo impactado por muitos conteúdos, tem muitos estímulos, então você conseguir chamar a atenção das pessoas. Não basta só uma comunicação, né, super criativa, ela tem que estar no momento certo e na hora certa. Então, o planejamento, a gente ajuda a entender, né? A gente que define qual que vai ser a mensagem que eu vou ter que falar em cada uma dessas etapas, né? Qual vai ser essa hierarquia de mensagens. Então, é um trabalho super, acho que na nossa parte estratégica, né, a gente tem essa primeira etapa que eu falei de investigação, que ela é super importante para definir insight e direcionamento, mas acho que essa parte tática, ela é não diria que é a parte mais importante, né? De nada adianta a gente ter um super insight, um direcionamento, né, que gere um conceito criativo super relevante se a gente não consegue ativar isso na prática, né? Entregar isso na prática, na estratégia de comunicação. E aí, isso aqui é um exemplo de jornada. Hoje em dia, tem diferentes formatos de jornada que a gente pode fazer. Então, eu trouxe aqui, né, esse funil de mídia, porque esse é o básico. Mas a gente pode montar essa jornada do jeito que a gente quiser, né? Então, a gente pode nomear, trazer mais etapas dentro dessa jornada para justamente ir identificando essas barreiras e oportunidades para a gente conectar melhor, né, o nosso produto e serviço com as pessoas. Então, eu vou passar aqui com vocês um pouquinho do nosso case de Coca-Cola Natal. Eu trouxe até um videocase para contar um pouquinho mais, né, de como é que foi essa história e aí contar um pouquinho do backstage, né, do que estava por trás. E aí, antes de mostrar, né, esse videocase, a gente recebeu esse briefing no início de 2019, né, em janeiro de 2019, para pensar no Natal em dezembro de 2019, um projeto super extenso, e que a gente tinha ali como principal desafio, né, a Coca-Cola é uma marca, né, por já ser um brand love também. Em geral, na nossa comunicação, a gente não fala necessariamente, né, dos atributos intrínsecos só, né, a gente traz ali, tem uma conexão muito emocional com as pessoas, e por ser um contexto de Natal, né, é um momento onde as marcas se conectam de uma forma mais emocional também, com esse momento festivo, e a gente tinha um desafio que era a Coca-Cola, né, que foi a criadora de muito desses símbolos, né, natalinos, né, assim, tipo, o Papai Noel é vermelho por influência da Coca, né, tem as caravanas da Coca-Cola, tem vários símbolos que acompanham também aí os brasileiros, né, onde a Coca-Cola teve muito presente nessa construção. E nos últimos anos a gente vinha, não é perdendo relevância necessariamente, mas outras marcas estavam vindo com investimentos e com uma comunicação super forte, se apropriando desse contexto, que sempre foi um contexto muito natural para a Coca-Cola estar presente, né? Então, a gente tinha o desafio de fazer uma comunicação que tivesse muito impacto e que, principalmente, tivesse uma conexão emocional super
Forte em um papel muito claro nesse momento, e ali, né, muito para além da ceia natalina, né, de como é que a gente poderia ter ali uma comunicação que não só levasse, sim, as pessoas a consumir o produto ao longo desses momentos festivos de dezembro, né, ali de Natal, mas como é que a gente poderia estar atuando de uma maneira mais relevante. Então, eu vou passar o case. Se não estiver passando o som, vocês me avisem, porque agora eu não lembro se na hora que eu fui projetar eu compartilhei também o som. Então, eu vou passar. Se não estiver passando o som, vocês me falem aí na hora. Esse Papai Noel, para mim, quando era menino, ele não existia, negro. Hoje, esse Papai Noel está no coração das crianças mais pobres. O Papai Noel negro é um jeito de dizer para uma criança que a gente tem um lugar no mundo real e no mundo da fantasia. Como é Natal, eu posso trabalhar com o Papai Noel. Papai Noel? Negro? E eu decidi que vou voltar para trabalhar. Até porque não tem dinheiro nem pro Natal, né? É que essa fila aqui, ela é para os candidatos à vaga de Papai Noel aqui do shopping. Eu sei. O senhor, infelizmente, não encaixa no nosso perfil. A Cleissa tem só 24 anos, ela foi descoberta numa oficina de roteiros da FLUP, que é a Feira Literária das Periferias. Agradecer a Coca-Cola por esse momento, por poder ter visto o Papai Noel negro representando a gente. Ele é maravilhoso, cheio de energia, foi lindo. Nós temos uma batalha muito grande nesse Brasil, nesse mundo. E aí, para contar um pouquinho desse processo, né, de como é que a gente chegou nisso tudo. E aí até vou mostrar um outro videocase para vocês dessa mesma campanha, porque esse projeto de conteúdo que a gente fez, né, do especial de Natal com a Globo, ele fazia parte de uma campanha que começou em outubro, que teve diversos pontos de contato e diversas... foram diversos conteúdos que a gente foi construindo, né, ao longo do tempo. E aí... eu vou mostrar para vocês depois uma timeline de como tudo aconteceu, né, de todos esses momentos, mas para conectar com um pouquinho do que eu falei da teoria, eu vou trazer um pouquinho do que a gente investigou em cada uma daquelas etapas para chegar nesse conceito. E aí, assim, foram milhões de versões. Aqui, né, eu fiz o exercício só para fazer essa conexão. Então, o que a gente fez, né, assim, na prática? Quando a gente olhou para a categoria e a gente olhou muito para... referências de comunicação de Natal, então diferente, né, de outros projetos onde a gente olha, né, para os outros competidores, né, do mesmo segmento. Por ser Natal, a gente olhou muito para essas outras referências e a gente entendeu, né, que era uma briga muito grande de investimento entre as marcas, né,
todas as marcas desses grandes segmentos, né, de telecom, de banco, indústria de beleza, todo mundo passou a estar muito presente nesse momento e muito presente com uma mensagem muito poderosa, né? Então a gente sabia que para a gente, de fato, recuperar essa posição da Coca no Natal, a gente precisava de um recurso criativo muito impactante. Quando a gente for olhar, né, em termos de ponto de contato e de conexão, a gente sabia que o mês de dezembro como um todo, né, é um mês, não só a ceia de Natal, né, mas é um mês de muita celebração, e toda celebração especial sempre pede uma Coca-Cola, mas a gente queria ir além, né, como é que a gente podia estar presente, não só presente, né, com a bebida, mas como é que a gente podia participar também das conversas em torno do Natal. De tensão cultural, a gente vinha aí, tem que lembrar, né, do contexto de 2019, na verdade, o contexto de 2018, né? 2018 foi um Natal com muita polaridade, né? Foi ali um momento também de eleição, de mudança de presidente, foi um momento onde o Natal virou um primeiro momento de encontro da família, né, das duas gerações e cada um com a sua perspectiva política e a gente olhou, né, que teve muita briga nesse momento, né, com a visão política diferente dos familiares. Então a gente estava percebendo, né, que existia muita polaridade nesse momento. Isso foi uma coisa que a gente abordou na comunicação como um todo e especificamente em relação a esse conteúdo, né, do especial de Natal. Um ponto que a gente olhou e para a gente foi um ponto fundamental foi justamente a falta de representatividade e diversidade, né, nas representações desses códigos e símbolos, né. E aí, principalmente, né, olhando para o papel da marca e o papel da Coca-Cola, eles já tinham como conceito que é conectar as pessoas onde houver diferenças, né, de ser essa marca que está juntando as pessoas e juntando a partir do momento da refeição, mas principalmente fazendo essa ponte de conexão e de diálogo. E nesse caso específico, né, a gente também trouxe essa provocação em relação a esse debate, né, do Papai Noel Negro, muito porque a gente olhou e falou assim, cara, ninguém melhor do que a criadora desse símbolo, né, assim, do Papai Noel vermelho, como a gente conhece, para justamente trazer esse debate e discussão, né, de como é que a gente traz mais diversidade e representatividade. E do ponto de vista do consumidor, enfim, aí foram muitas etapas dessa construção da comunicação como um todo, mas a gente teve a Consumoteca como um parceiro fundamental para a gente poder olhar todos os hábitos e comportamentos em torno do Natal, e uma coisa muito importante que a gente viu foi a importância do olhar infantil para conectar as pessoas em torno da magia do Natal, e muito como que muda a celebração natalina quando você tem uma criança nova na família e todo mundo se mobiliza para trazer esse encantamento, ou quando a gente resgatava de uma certa forma a sua própria memória infantil daquele momento, né? Então a presença da criança era um elemento chave dessa construção e dessa narrativa. E aí o que a gente foi chegar como território, né, como posicionamento, a gente queria, né, convidar as pessoas, através da magia e do encanto do Natal, para justamente lembrar nesse momento que, apesar das nossas diferenças, existem laços maiores que conectam a gente e que a magia do Natal devia ser para todo mundo. E isso foi o que permeou a nossa campanha como um todo, né, não só esse conteúdo. E aí eu vou mostrar para vocês, né, o case que mostra, né, toda a campanha como um todo, né, não só esse momento principal, que foi um momento assim, mais relevante, para aí também falar um pouquinho de como é que foi esse processo de construção. Ah, não, aqui já vem antes a timeline. E aí, até para vocês entenderem, né, lógico que tem campanhas e campanhas, projetos e projetos. E essa foi uma campanha onde a gente começou ali em janeiro, e aí o nosso cliente ele resolveu fazer um workshop para definir o briefing. Então, a gente fez no primeiro momento um grande apanhado de referências de Natal no mundo inteiro, para a gente justamente discutir junto com o cliente qual vai ser o papel da marca esse ano, que tipo de Natal que a gente quer trazer, que tipo de estímulo de comunicação, e a partir desse workshop, desse compartilhamento de referências, o cliente desceu melhor no briefing, né, assim, no direcionamento do que ele queria. A gente desenvolveu o conceito criativo lá em março, começou ali em março, a gente passou por várias etapas de aprovação e de ajuste.
uma vez que a gente chegou no conceito, né, e fechou esse conceito, a gente entrou naquela parte que eu falei de jornada e de estratégia tática. E aí foi um momento onde a gente sentou com vários veículos, né? Então a gente sentou com a Globo para dividir muito, né? Qual que era o nosso desafio, o que a gente queria, né, construir de comunicação e o que eles tinham também de oportunidade para construir essa história junto com a gente, né? Então a gente brifou eles lá atrás. E foi muito, muito feliz, porque na hora deles entendendo, né, qual que era o nosso desafio, o que a gente queria construir, o que a gente queria comunicar, e naquele ponto, né, a gente comentou, falou assim, olha, é muito importante que eles tenham toda uma comunicação muito inclusiva, e isso também porque a gente tinha um desafio de adaptar uma campanha internacional de Natal. Então, isso também no nosso dia a dia, isso acontece muito, né? Então, a gente não teve a liberdade de fazer o filme e todas as peças principais da campanha, né? Isso já veio pronto. E a gente tinha esse trabalho de como é que eu vou usar esse conteúdo criativo para se adaptar para o meu conceito e fazer uma campanha que tenha uma unicidade, né? E que fale uma coisa só. Então, a gente já tinha ali algumas peças desse quebra-cabeça, né, para construir. Então, foi uma campanha muito desafiadora da gente trazer uma unidade na comunicação. E o ponto da diversidade, ele já tinha sido um debate muito grande desde o início, né? Porque a gente enquanto agência, a gente queria muito trazer essa provocação, né? E colocar a Coca-Cola para trazer essa provocação. O cliente foi muito correto e muito coerente de tomar todos os cuidados, né? Assim, até a gente também, né? Quem está no nosso time que tem lugar de fala para a gente também poder trazer esse tipo de provocação de conteúdo. Do lado do cliente também, então a gente chegou num formato, né? Que acho que foi muito feliz de trazer a Globo como parceira, justamente porque tinha toda uma produção que a gente conseguia trazer, né? Muita legitimidade para poder abordar esse assunto, né, que é um assunto tão delicado. Então, no momento que a gente brifou a Globo, eles trouxeram, né, a Cleissa e falaram, cara, a Cleissa, ela tem aqui uma história super bacana, que traz muito essa abordagem do que vocês querem discutir, que tinha, né, e aí na narrativa, eu não sei se vocês tiveram a chance de ver isso, né, no passado, mas tinha um olhar infantil como algo que conectava toda a família, que resgatava essa magia do Natal. Então, já era um argumento de Natal que ela tinha construído, que tinha os elementos que a gente precisava trabalhar, e aí a gente, em conjunto, trouxe a marca para dentro desse contexto, né? Então, o especial de Natal tinha o nome da nossa campanha, tinha ali o elemento da caravana, que foi um elemento essencial que a gente trabalhou ao longo da nossa campanha. Tinha, né, uma participação especial também ali naquele conteúdo especial de Natal. Então, tudo isso começou ali em junho para poder se desenrolar, né, até dezembro. E quando a gente sentou, né, com a Globo para desenhar esse conteúdo, a gente acabou também desenhando outros conteúdos, né, que faziam sentido para a construção desse especial de Natal. Então, a gente fez um conteúdo com Mais Você, no quadro do Jimmy Ogro, que ele visitou, enfim, ele foi para diferentes cantos do Brasil para entender como é que é o dia a dia do motorista das caravanas, de como é que é esse momento para eles, entendeu? Como é que é a ceia de Natal deles, como é que como é que é essa festividade em cada região do Brasil, porque a gente também tinha visto, né, o quanto que cada brasileiro comemora o Natal de uma maneira diferente, né? Assim, cada um tem... Alguns fazem churrasco na noite de Natal, né? A gente tem as nossas especificidades enquanto brasileiro, então a gente também mostrou um pouquinho disso. E a gente também sentou com os nossos parceiros de mídia, né? Google e Facebook, e aí principalmente Google, para entender como é que a gente ia impactar as pessoas, como é que a gente ia levar a nossa mensagem. A gente também fez workshops e todo um trabalho de conectar, né, mensagem com conteúdo e com ponto de contato na parte digital para a gente conseguir fazer essa campanha 360. Também teve toda uma parte com influenciador, também teve toda uma parte de promoção, de shopper, e aí isso foi uma parte mais até da Coca-Cola, né, internamente, que a gente ajudou a ativar, de promoção, com brinde, como é que a gente comunica, de parceria também com o RAP. Então, assim, um ecossistema super complexo, que culminou nesse grande momento do especial de Natal. Eu vou mostrar aqui o outro videogame que fala um pouquinho mais de todas essas ativações.
Natal eu posso trabalhar com o Papai Noel. Papai Noel negro? Mas essa história começou alguns meses atrás. A Coca-Cola, criadora de várias tradições natalinas, estava perdendo o share of voice no Brasil, enquanto outras marcas iam ganhando seu espaço. Ela precisava retomar esse protagonismo. É muito justo. Até porque a essência do Natal e o posicionamento da marca eram praticamente o mesmo: unir as pessoas, aproximando as diferenças. Mas havia um enorme problema. Como fazer isso em um país em que a falta de representatividade é evidente, onde a grande maioria não se sente representada na mídia? Daí surgiu a ideia de mostrar que a magia do Natal é para todos. A união é o que faz a melhor época do ano ser tão especial. E juntos a magia acontece. Com esse conceito, a Coca-Cola inaugurou o Natal de 2019, começando com um filme global adaptado ao insight e à realidade brasileira. Uma história comovente, com elenco inclusivo. Mas para ganhar novamente o protagonismo, ela precisava ir mais longe. Seguindo a tradição natalina da marca, as caravanas Coca-Cola espalharam a magia de norte a sul do país. E com uma novidade: Papais Noéis que abraçavam a diversidade e traziam um sentimento de pertencimento a todos. A passagem das caravanas ganhou cobertura no G-Show e a emoção das pessoas se transformou em um poderoso conteúdo. As caravanas seguiram em frente e ganharam um sabor especial com o Jimmy Ogro no Mais Você. Ele pegou carona nos caminhões e rodou o país, transformando motoristas em grandes protagonistas que contaram suas histórias e suas tradições, contribuindo para o maior engajamento da história das caravanas. Muito obrigado por ter vindo. A maior alegria da minha vida. E a magia ficou ainda mais forte na noite de Natal. Lembra do avô que queria ser Papai Noel? Não é que ele conseguiu? Pela primeira vez, o especial mais famoso da TV foi feito em parceria com uma marca e ganhou o nome da campanha. Globo e Coca-Cola apresentaram Juntos a Magia Acontece. Eu decidi que vou voltar para trabalhar. É que essa fila aqui, ela é para os candidatos à vaga de Papai Noel aqui do shopping. Eu sei. O senhor, infelizmente, não encaixa no nosso perfil. Mas você acha que a magia acabou? Não, essa história ainda tinha outra história linda por trás, a de uma jovem autora. A Cleissa tem só 24 anos, ela foi descoberta numa oficina de roteiros da FLUP, que é a Feira Literária das Periferias. A Cleissa teve seu primeiro roteiro filmado. O especial virou um dos assuntos mais comentados da noite de Natal no Brasil e no mundo. E a grande maioria das pessoas aprovou a conexão entre o especial e a Coca-Cola. Agradecer a Coca-Cola por esse momento, por poder ter visto o Papai Noel negro representando a gente. Ele é maravilhoso, cheio de energia, foi lindo. Esse Papai Noel, para mim, quando era menino, ele não existia negro. Hoje, esse Papai Noel está no coração das crianças mais pobres. Sim. Bom, gente, vamos agradecer muito a Luísa. Obrigada, Luísa, por estar aqui com a gente. Assim, foi maravilhoso. Eu acho que foi uma ajuda enorme para todo mundo, né? Esse olhar da realidade do mercado. Eu estou já há muitos anos já distante, né, de tudo isso, mas enfim, até a época que você se formou, eu ainda estava mais ou menos trabalhando no mercado e eu já estava dando aula, e aí virei professora de vez, né? Em vez de ser profissional do mercado, fui mudando a minha carreira, eu acho que isso também, né? Obrigada, Rodrigo, você está aqui com a gente. Obrigada, agora que eu estou vendo as mensagens. Obrigada, Rodrigo, pela participação. E é isso, agradeço muito a sua... Né? Obrigado, Cláudia, por me convidar aí para o negócio. Para o pagode. Muito bom.
Tá bom? Gente, legal a gente perceber que os nossos alunos estão aí, gente. A comunicação forma a gente para o mercado. Vamos lá. Vamos lá. Obrigada, então, gente. Luísa. Obrigada, gente. Tchau, tchau. É prazer. Bem-vinda sempre à PUC. Que quiser, pode aparecer. Fique à vontade. Tá bom. Obrigada pelo convite. Beijos.